Eu estou lendo um livro do Dr. A.W. Tozer, um grande escritor. Quem me presenteou com esse livro foi o Alex. E, Alex, muito obrigado. Está sendo um banquete esse livro para mim. Tem trazido um grande enriquecimento para a minha vida. Mas ele faz menção a uma coisa que nós não temos levado em consideração nesses últimos dias. Você é apaixonado por Deus? Ele faz essa pergunta. Você é apaixonado por Deus? Quando eu li isso, eu confesso que eu fiquei me perguntando, puxa, será que eu sou realmente? E deixa eu explicar uma coisa para você. Pastor, paixão é coisa passageira. Paixão é coisa de menino, é meninice. Não é, queridos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Paixão, ela pode ser verdadeira. Quando a paixão nasce no coração. Quando a paixão ela tem uma raiz. Quando a paixão ela tem base em um sentimento puro e verdadeiro. Existem duas paixões. Essa, verdadeira, que é a que nós sentimos. Sentimos por uma pessoa que nós amamos. E depois essa paixão se transforma em algo sólido. Quem é que é casado há 1 ano? 5 anos. Entre 1 e 5 anos. Entre 5 e 10 anos. Entre 10 e 15 anos. Para com isso, tá bom. Você é casado, então você tem esse acúmulo de janeiro ao lado dessa pessoa. Eu creio que você ainda ama ela. Não ama? Ama. Eu sei, vou responder para você, ama. Ama, senão você não estaria. Você ainda é apaixonado por ela. Sim ou não? Misericórdia. Jesus Cristo. Você é ainda apaixonado por ela? Tem pergunta, eu tenho que anotar, eu não posso mais perguntar isso no púlpito. Você é ainda apaixonado por ela ou por ele? Sim, queridos. Grande. Grande verdade é que você está com ele. Ninguém fica por obrigação com uma pessoa. Você, por mais lutas e adversidades que você tenha, você acredita que vai melhorar, acredita, e lá no fundo do seu coração existe um sentimento, que é esse sentimento de paixão, de amor, que nos leva a suportar muitas lutas em nossos relacionamentos. Isso é fato. Mas o que eu quero chamar a atenção, a sua atenção, é a paixão que nós devemos ter por Deus, pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Não é apenas o fato de conhecê-lo, porque conhecer a Deus, nós temos ferramentas, temos livros, tem a própria palavra que você pode conhecer. E eu conheço pessoas que conhecem a palavra de Deus de uma forma tremenda. Conhece a palavra, mas não conhece o autor de tudo isso que está aqui, deste livro. E é isso que faz a diferença na minha vida e na sua vida. O que nos leva a nos desprender de uma vida que nós tínhamos lá atrás, antes de conhecermos a Jesus. Porque entendo o seguinte, nós muitas vezes rotulamos a nossa conversão a um encontro com Cristo. A um encontro. A um momento que eu tive com Cristo. E a nossa vida com Cristo não se resume a isso. A nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo, ele se resume em um relacionamento profundo. Aonde deve ter, em minha vida, e é claro, da parte de Cristo nós sabemos que existe um amor sincero, profundo. Foi Ele o autor e consumador da obra mais excelente feita em prol da humanidade, a obra da cruz. Amém? Graças a Deus por isso.
porque senão eu e você não estaríamos aqui. Sabe lá onde nós estaríamos se não fosse o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Então, queridos, o nosso relacionamento, a nossa conversão não se resume a um encontro, apenas um encontro com Cristo. A Bíblia diz que Jacó, ele teve um encontro com Deus, mas Jacó teve experiências com Deus. Jacó, ele teve a sua vida transformada depois de um encontro, sim, mas prossegue-se um relacionamento, inicia-se, na realidade, um relacionamento onde existe paixão, que é um amor sincero, uma paixão verdadeira, aonde nasce ali um desejo em conhecer a Deus na sua essência. Na sua essência. E o Dr. Tozer, ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês, isso me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: sempre que você encontra um homem de Deus, também se depara com uma paixão avassaladora, quase incontrolável, em conhecer a Deus na sua essência. Olha que coisa profunda. Eu vou ler novamente. Sempre que você encontra um homem de Deus, também se depara com uma paixão avassaladora e quase incontrolável pelo Senhor, ou pela busca pelo Senhor, em conhecê-lo na sua essência. Queridos, isso tem uma profundidade muito grande. Você consegue entender isso? E essa madrugada eu estava orando, meditando na palavra, e eu comecei a analisar algumas figuras da Bíblia. Por exemplo, os discípulos de Jesus. Quem foi Pedro? Quem foi Pedro até conhecer Jesus? Pescador. Sim ou não? Pescador. Um homem simples, humilde. A Bíblia fala que ele era uma pessoa humilde, simples. Então, ele veio a ter um encontro com Jesus. Só que preste atenção, Jesus chama ele, chama seus irmãos, o seu irmão, e ele passa a ter um relacionamento direto com Jesus. Relacionamento esse que leva a Pedro a se transformar não em pescador de peixes, mas Jesus disse que transformaria esses homens em pescadores de almas. Olha que coisa profunda. Pense nisso. Eles se tornaram pescadores de alma. E Jesus então completa a obra da cruz. É crucificado. Foi tido como morto. Morreu. Venceu a morte. Subiu para a glória junto com o Pai. E fica então esses homens. E o fantástico de tudo isso, sabe o que é? É que esses homens que caminharam com Jesus, que tiveram um relacionamento com Jesus, mostram uma paixão tão verdadeira pelo que eles criaram com Jesus, a ponto de levar até o extremo o chamado que Jesus deu a eles. O chamado de serem pescadores de homens, restauradores de vida, anunciadores do reino de Deus. Homens que pagaram um preço, morreram, foram humilhados, apanharam. Por que isso? Por que isso? O que levou esses homens a passar por tudo isso? E o interessante que o relacionamento desses homens com Jesus durou 3 anos. 3 anos. O que você constrói em um relacionamento com 3 anos? Você conhece a pessoa realmente com quem você convive em 3 anos? Dificilmente. Sim ou não? Dificilmente nós conhecemos uma pessoa, o seu caráter, a sua índole,
em 3 anos caminhando junto. Dificilmente. Você trabalha com pessoas, você tem companheiros, você tem trabalhos como, por exemplo, o Rogério, e mais alguns irmãos aqui são bombeiros. E dependendo do resgate, você coloca a sua vida nas mãos do seu companheiro. Não é, Rogério? E você o conhece na íntegra? Não. Não conhece. Mas esses homens, queridos, o que eu quero despertar você esta noite é para isso. Esses homens passaram 3 anos com Jesus. E o relacionamento deles foi tão avassalador. A paixão deles por Cristo foi tão avassaladora, tão intensa, que levaram esses homens a se entregarem a seus chamados. Abra comigo em Filipenses 3. Eu quero ler, eu quero dar 2 exemplos para vocês, embora a Bíblia tenha vários exemplos de pessoas que se doaram, que se apaixonaram, se entregaram por completo a um chamado, a um relacionamento com Deus, a tal ponto de se apaixonarem, e essa paixão se tornou algo avassalador na vida dessas pessoas. Filipenses 3, eu vou ler do 1. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas a vós, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães. Cuidado, ele está dizendo, com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Olha o que Paulo está falando aqui. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não na confiança da nossa carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. E olha o que Paulo fala aqui, queridos. O que me chama a atenção é que Paulo aqui ele esquarteja a sua vida. Quem era ele, o que ele conseguiu, a sua posição social, o seu respeito pela lei que ele defendia. Ele esquarteja tudo aqui. Ele deixa bem claro para a igreja quem era ele, o que ele tinha conseguido, de onde ele veio. E olha só o que ele fala. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Isso daqui ele está falando da sua cultura, que era e é costume do judeu circuncidar o menino ao 8º dia. É uma obrigação, é um mandamento, segundo a lei, não a Cristo. Segundo a lei, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, ele diz, fariseu, conhecedor, estudioso da lei. Ele era um fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Paulo, segundo o que a Bíblia nos mostra, foi um homem que aplicou a lei. Ele foi severo na aplicação da lei. Ele não teve meio termo. Ele era um homem íntegro no que diz respeito ao cumprimento da lei. Mas o que para mim, escute isso, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por causa ou por amor de Cristo. Verso 8. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas por excelência,
do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Verso 9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Agora, eu quero me ater a esse versículo 10 e o 11. Paulo está falando aqui, olha, tudo o que eu fiz, todo o conhecimento que eu tenho, que eu conquistei, todo o cumprimento da lei que eu coloquei em prática, tudo o que eu fiz, mandei prender, mandei matar, corri atrás de cristãos, eu oprimi a igreja, eu fui um fariseu, era um exemplo. Paulo está falando isso. Eu sou hebreu, era um homem que hoje ele tinha o nosso respeito. Só que ele diz o seguinte, que quando ele conhece a Jesus, tudo que ele foi, tudo que ele conquistou, o que ele era. Se você olhar, a sua Bíblia for na Nova Versão Internacional, ele fala assim, olha, tudo isso eu tenho como perca. Ele está falando assim, a tradução é a seguinte, tudo isso para mim é esterco diante do conhecimento de Cristo. E Paulo, ele entendeu quem era Cristo, o que era o reino de Deus, que estava acima de tudo que ele era, de tudo que ele conquistou. E sabe o que me chama a atenção aqui, antes de concluir, o 10 e o 11, é que nós estamos vivendo, queridos, uma realidade em que os valores terrenos, ele tem gritado mais alto em nossas vidas. Quem nós somos? O que eu conquistei? O tamanho da minha igreja. Eu sou o pastor. E um pastor, essa semana nós estávamos assistindo uma mensagem, e ele fala a respeito dos títulos, que algum tempo atrás, nós tínhamos pastores, apenas pastores. O pastor, era difícil nós ouvirmos falar de César desde, acho que vocês têm total propriedade para falar nisso. Apóstolo, era dificilmente se ouvia isso, não é verdade? Bispos, dificilmente a gente ouvia essas palavras. Era pastor, o pastor presidente do ministério. Mas hoje, por incrível que pareça, tem um pastor que é assim, não é um severino dentro da igreja, estão intitulando assim. Tem o bispo, aí se o camarada tem uma igreja com 300, sei lá, 200 membros, o cara já é intitulado como apóstolo, como bispo. E por incrível que pareça, aqui no Brasil, eu fiquei sabendo que um homem muito conhecido, não vou citar nome, mas ele já se intitulou patriarca, algum tempo atrás, não é? Patriarca. E não se assuste, porque nos Estados Unidos tem o título de pai da igreja. Talvez você não entenda a profundidade disso, queridos. O que é um pastor? O que é um membro? O que é um bispo para Deus?
Você acha que Deus está preocupado com o nosso título? Tem pessoas que ligam para pastores e ele fala, pessoas seculares, não do meio da igreja. Eu sou o pastor, o título vem primeiro do que a pessoa. Nós estamos vivendo isso. Eu sou pastor porque Deus me levantou. E eu sei que eu estou aqui para servir muito mais do que qualquer outra pessoa. Tenham isso em mente, queridos. Eu quero que você se atente a isso. A essa verdade. Isso é reino de Deus. Nós temos uma responsabilidade sobre as nossas costas. Uma responsabilidade. Eu recebi de Deus uma responsabilidade. E quem Deus chama para estar à frente tem que entender isso. Que ele recebeu uma responsabilidade, não um título. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, eu fiz tudo isso, conquistei tudo isso, mas eu tenho, para mim hoje, depois que eu conheci a Cristo, e tenho vivido a vida de Cristo, tenho tudo isso como esterco. Isso não vale nada, nada para mim. Verso 10, ele segue dizendo, para conhecê-lo, tudo isso, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Queridos, Paulo, ele faz uma declaração, aqui é uma declaração de Paulo, dizendo que tudo que ele fez não tem valor nenhum, mas em Cristo hoje, o desejo dele, o anseio de Paulo hoje, não é fazer o que ele fez, não é ter títulos, não é ter honra, mas o desejo de Paulo é único, conhecer a Deus. Você pode passar, queridos, mais 20 anos sentado onde você está, e eu tenho certeza que Deus vai zelar da sua vida, Deus vai cuidar da sua vida, você vai ser abençoado por Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, com toda a certeza do mundo, com toda a sinceridade, e eu quero dizer isso para despertar você, porque da mesma forma com que eu estou dizendo isso a você, Deus ministrou isso no meu coração. Para a minha vida, o meu desejo é conhecer a Deus na íntegra. Eu quero conhecer a Deus na sua intensidade. O nosso desejo tem que existir um desejo em meu coração e no seu coração, de conhecer a Deus na sua essência. Todos os homens e mulheres que Deus levantou, que estão registrados na Bíblia, e a história relata, homens e mulheres que foram usados por Deus, que tiveram um relacionamento com Deus, se apaixonaram pelo Evangelho, esses homens viveram uma paixão intensa, porque conheceram a Deus na sua essência. E é isso que está faltando hoje para a igreja. A Bíblia diz que Deus deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nós temos que entender, muitas vezes nós pegamos, é adorador, é aquele que vem aqui em cima e ministra, que toca a bateria, o teclado, a guitarra, que ministra um louvor, adoração. Amém, são adoradores, mas quem aqui é adorador? Amém? Todos nós temos que ter um desejo em nossos corações de sermos adoradores, de buscar intensamente uma paixão, um relacionamento por Cristo. Senão nada vai acontecer. Paulo foi o homem que desejou isso, queridos. Paulo teve em seu coração um desejo intenso de viver. Ele fala assim, olha, eu quero viver até as mesmas dores, para ser participante na ressurreição, para ver se eu posso participar na ressurreição de Cristo. Queridos, isso é fantástico. Talvez não soe bem nos nossos ouvidos, mas isso é o cristianismo, isso é o Evangelho de Cristo. Quando nós nos apaixonamos, o que nós fazemos? Nós nos entregamos, não é verdade?
Eu testemunhei aqui uma vez uma palavra que quando eu conheci a pastora, eu atravessava a cidade a pé, ia feliz, ansioso para encontrá-la. Hoje eu não tenho mais esse anseio assim, de encontrá-la tão longe. Ela está do meu lado, mas eu ainda desejo. Sim ou não? Sim ou não, irmã? Nós temos que ter um desejo, não é verdade? Fica fora, William. Não sente saudade? Sente, não sente, Sueli? Sente, não sente, Rogério? Sente. Sente, não sente, Selma? Não sente? Cícero, pega o caminhão, oh meu Deus. Já pensa na vontade de voltar, no momento da volta. É sério isso. É a mesma coisa com Deus, queridos. O nosso desejo qual é? Qual deve ser o nosso desejo? De estar continuamente na presença de Deus, continuamente num relacionamento íntimo com Cristo, com o Espírito Santo. Queridos, isso é Bíblia. Paulo desejou isso. Paulo falou, tudo que eu tenho, filho, não vale nada. O meu objetivo, o meu desejo hoje é estar na presença de Deus, é ser participante da sua obra, do seu evangelho, um viver contínuo na presença de Cristo. Entenda uma coisa, Paulo não adorou a Deus, não se apaixonou por Deus porque era um grande homem. Não, Paulo foi um grande homem de Deus, porque ele se apaixonou por Deus. Há uma distinção, há uma diferença muito grande. Deus pode te levar, queridos, a lugares que você não imagina, por amor, por conta do seu amor. Porque quando Deus olha para as nossas vidas, Ele vê o sangue do seu Filho sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe, conhece o que está dentro do nosso coração, como ninguém sabe. E Ele sabe o sentimento que existe dentro do nosso coração. E o meu desejo é que Ele encontre em mim e na sua vida um desejo de buscá-lo, de conhecê-lo. Um desejo intenso de viver na sua presença. Paulo, ele foi um homem incisivo na sua fé, na sua conduta, nos seus desejos por Deus. E ele faz essa declaração: o meu desejo é conhecer a Cristo, viver a sua essência, viver o que realmente Jesus é. Hoje nós temos usado, queridos, a igreja, o nome de Cristo, como um socorro. Ele é socorro? É. Ele é ajuda? É. É cura? É. É restauração? É. Mas acima de todas as coisas, Deus te conhece. Deus sabe quais são as suas e as minhas necessidades. Acima das nossas necessidades, deve haver um desejo intenso de buscá-lo, de conhecê-lo intensamente. Abra comigo em Salmos 42, 2. Quero compartilhar com você uma outra declaração de uma pessoa também conhecida. Salmos 42, 1, desculpe. Olha o que Davi, ele fala para Deus. Como a corça, em algumas traduções, como servo, como servo, anseia ou deseja pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Verso 2, a minha alma tem sede do Deus vivo. E olha isso daqui, quando entrarei e verei a face do meu Deus. Esse homem é ou não apaixonado pelo Senhor? E sabe de uma coisa? Eu falei isso hoje cedo. Sabe de uma coisa? Durante muito tempo, eu tive uma grande dificuldade
para entender um título que está sobre a vida, ou que esteve sobre a vida de Davi. Davi, o grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Durante muitos anos, lendo, buscando conhecer e entender por que desse título. Davi, se nós olharmos o currículo de Davi, o currículo dele não é um currículo muito desejoso para nós cristãos. Sim ou não? Ele deixou assim, ou melhor, cometeu vários deslizes. Sim ou não? Ele coloca um homem. Aliás, vamos pegar do início. Ele deseja a mulher do homem. Só de desejar já é pecado. Sim ou não? Já cometeu um pecado. Aquele que desejar, já cometeu em seu coração, já cometeu um pecado. Sim ou não? Palavra de Deus. Ele desejou a mulher de Urias e possuiu Betseba. Pecado. Depois, nós sabemos que ele criou uma situação e levou Urias à frente da batalha. Sim ou não? Colocou Urias à frente da batalha, para que ele morresse. Ele premeditou a morte daquele homem. Ele arquitetou na sua mente a morte daquele homem. E Davi teve vários problemas na sua família. Se nós olharmos a família de Davi, foi uma família destruída. O meu irmão abusa da sua irmã. Seu filho se rebela contra Davi. Salomão mata seu irmão. Sim ou não? Não é isso que a Bíblia nos fala? Que todas essas desgraças estavam, ou estão até hoje no currículo de Davi. Então por que, queridos? Por que Davi tem esse título? Essa era a minha pergunta. Um homem segundo o coração de Deus. E a resposta talvez esteja nessa passagem. Assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração, Senhor, anseia por Ti. Apesar dos erros, das debilidades, das fraquezas de Davi, existia um desejo verdadeiro no coração daquele homem, de adorar a Deus, de conhecê-lo na sua essência. Então, eu não estou fazendo aqui, por favor, apologia ao erro. Vai lá, Isaac, faz o que você quiser de sua vida. Fecha os olhos para sua família, para sua esposa, para suas filhas, para o seu ministério, e faça o que você quiser. Não é isso que eu estou falando aqui. Amém? Entenda bem. Não estou fazendo apologia ao pecado. Mas nós somos falhos. Nós somos limitados. Existe ainda, infelizmente, desejos maus em nossos corações. Sim ou não? Existe. Sentimentos que infelizmente pairam em nossos corações. E se nós não tomarmos cuidado, nós somos regidos por esses sentimentos. E eu quero dizer para você o seguinte: a diferença entre Davi e outros homens é que esse desejo ele tinha. Esse desejo de adorar a Deus, de conhecê-lo. Senhor, quando falam para Davi da situação da criança que foi gerada do seu relacionamento com Betseba, o que ele faz? Natan chega para ele e arranca o couro dele e estica. Foi ou não foi? Deu no meio dele. Ele poderia muito bem, seu profetinha, saia da minha sala. Ele poderia, como um rei, ignorar o que o profeta falou. Mas Davi, reconhecendo a presença
ou autoridade do profeta, abre aspas, nós temos que reconhecer a autoridade dos nossos profetas, queridos, do que os nossos profetas dessa geração estão falando, e nos submetermos a essas autoridades, homens, mulheres que Deus tem levantado nesta geração. Ele reconhece a autoridade que está sobre a vida do profeta, e o que ele faz, ele sai do seu trono, entra no seu quarto, e ali ele se fecha, e ele clama pela vida da criança, mas Deus deu a sua palavra, que a criança iria morrer. Quando dão a notícia para ele, ele poderia muito bem, talvez assim como eu, se levantar, murmurar, por quê? Porque a criança morreu, Senhor, por que o Senhor fez isso? Mas a Bíblia diz que ele se levanta, se recompõe como rei. E ele segue a sua vida, adorando a Deus. Isso faz a diferença, queridos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Homens e mulheres, assim como eu e você, temos falhas. Se eu pedir para que cada um aponte pelo menos uma falha, mesmo sem me conhecer na íntegra, eu tenho certeza que você vai me apontar pelo menos uma falha na minha vida. Pelo menos uma falha você vai apontar. Tenho falhas. Falho com a minha esposa, falho com os meus filhos, falho com você, igreja. Sou falho, mas existe um desejo no meu coração de conhecer a Deus, de conhecê-lo na íntegra. E esse desejo tem que nascer no meu e no seu coração todos os dias, apesar das nossas falhas, apesar dos erros que nós cometemos. Volta comigo, lá em Filipenses 3, para encerrar. Olha como que Paulo conclui a sua mensagem. Capítulo 3, verso 12. Olha o que ele fala. Ele diz que tudo que ele é, tudo que ele foi, tudo que ele fez, não é nada. Ele diz que seu grande desejo, no verso 11, 10, é conhecer a Cristo. No verso 12, olha o que Paulo fala. Não que já tenha alcançado o que eu já, ou que já seja perfeito. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo entendeu que ele era um homem falho, limitado, que diante de Deus ele não era nada, mas uma coisa ele sabia, que ele tinha um alvo. Quem aqui tem um alvo em sua vida? Amém? Qual o seu alvo? Pastor, o meu alvo, sabe o que é? Casar. Amém? Pastor, o meu alvo, tem gente que está assim, né? Meu alvo é casar. Pastor, o meu alvo é ficar livre. Aqui não é assim, né? Em nome de Jesus, graças a Deus. Mas tem muita gente assim, não tem? A sociedade está aí gritando. Tem muita gente, Deus, quero ficar livre dessa onça.
Deus, eu quero ficar longe dessa cobra, tira essa sucuri da minha vida. Está mais ou menos assim. Mas o nosso alvo, queridos, o nosso alvo é Cristo. É um viver em Cristo, é um viver em santidade. Pastor Márcio Valadão, eu estava assistindo ontem uma palavra dele sobre santidade. Fantástico. Uma vida totalmente rendida ao Senhor. Esse é o nosso propósito, é o nosso alvo. O nosso objetivo é viver em Deus. E nós sabemos que para viver em Deus tem que existir santidade na nossa vida. E Paulo entendeu isso. Eu tenho um alvo. Eu me esqueço de tudo que eu fiz, de todas as coisas, elas ficam para trás. Eu prossigo, firme, convicto do que eu quero na minha vida. E não são coisas terrenas que Paulo estava falando. O alvo dele era celestial. Era o reino de Deus. Era conhecer o autor e consumador da nossa fé. E a igreja hoje precisa entender isso. A igreja de Cristo precisa entender por que ela está aqui, qual o objetivo que ela tem e o alvo a ser alcançado. Esse é o nosso objetivo. Ser luz e sal para esta geração. Amém? O meu desejo, eu não sei quais são os dias, a quantidade de dias que eu tenho sobre a face da terra, nem os seus dias, mas eu sei de uma coisa: no dia que Deus chamar a minha senha, eu falei, meu filho, agora é você, eu vou tranquilo, mas eu quero que Deus olhe para mim e encontre em minha vida um coração desejoso por um viver na sua presença, um desejo de conhecê-lo com intensidade. Amém, igreja? Você recebe? Então fique de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Louvor rapidamente. Eu quero fazer um convite a você. Não é de você ter aceito a Jesus, porque eu creio que a grande maioria aqui já fez isso. Tenha certeza de que entregou sua vida a Cristo. Mas eu quero te fazer um convite. Se você deseja conhecer a Deus com intensidade, viver assim como Paulo disse, mesmo com as nossas falhas, não que eu tenha conseguido ou que eu tenha alcançado, porque eu creio que pelo menos para a minha vida ainda falta muito, mas eu sei que eu vou chegar lá. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você. Venha aqui à frente. Fale com Deus. Eu quero orar por você. Você que tem um desejo de realmente colocar Deus em primeiro lugar, de colocar a sua paixão em Deus, não nas coisas deste mundo, não nos prazeres deste mundo, ou qualquer prazer que a vida, a carne ou o mundo possa te oferecer, mas o seu prazer em estar diante de Deus, de conhecer Jesus na íntegra. Venha à frente em nome de Jesus.